Glorificamos o teu nome, te exaltamos, adoramos a ti, Senhor, porque tu és digno, Senhor, de todo louvor e toda adoração. Estamos, ó Pai, aguardando a sua vinda, ó Pai, e sabemos, ó Deus, que em breve virá buscar, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Senhor, enquanto isso não acontece, Senhor, continue, ó Pai, a falar aos nossos corações, ó Pai. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, a sermos praticantes da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, de forma clara e concisa, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Já foi mencionado aqui nesta noite acerca do preleitor que foi convidado para estar ministrando nesta noite. Ele está vindo de Guaratinguetá. E estava falando com ele ali no celular, talvez alguns irmãos viram que eu estava mexendo no celular, não é muito do meu feitio, não gosto, mas foi necessário. E ele está na cidade de Taubaté, com um trânsito bastante intenso, e a estimativa para ele chegar aqui no culto, quando eu conversei com ele, era mais ou menos 38 minutos, excederia o horário de 8 horas. E eu falei para ele, querido, vamos marcar para uma próxima oportunidade, vem tranquilo, vem em paz. Ele mora na cidade de São José dos Campos, ele está com a família dele. A esposa dele pregou ontem em Guaratinguetá, num trabalho das irmãs ali no Ministério do Belém. E, infelizmente, ele não conseguiria chegar a tempo. E para também não vir correndo para cumprir o compromisso que ele tinha conosco, eu falei, filho, vamos marcar para uma próxima oportunidade, vem em paz, você está com seus filhos no carro, sua esposa, ele está nos assistindo. Ramorian, um abraço, querido. Mas, certamente, em uma outra data, ele estará conosco, ministrando a palavra de Deus. Também já ouvimos aqui nesta noite, irmãos, acerca do trabalho da obra missionária, um trabalho que aprove a Deus colocar em nossas mãos, neste ministério, um trabalho grande, irmãos, grande. O trabalho em Honduras, o trabalho no Xingu, são trabalhos grandes que o Senhor confiou a nós outros para dar continuidade, para que almas pudessem ouvir a palavra de Deus. E eu quero aqui registrar que no dia 30, se não me falha a memória, eu até tentei abrir ali a programação que o pastor Luiz Carlos me mandou, só que a minha internet não está muito boa, o celular também não é lá aquelas coisas, e eu não consegui abrir o PDF, mas se não me falha a memória, agora no dia 30 de setembro, o pastor Leonardo estará chegando de Honduras, ele ficará conosco alguns dias, vai estar ministrando a palavra de Deus no culto de Santa Ceia, dia 29 de setembro, e vai estar conosco aqui na Santa Ceia, também, se não me falha a memória, no dia 1º de outubro. Isso, pastor? Vai estar pregando aqui no culto de Santa Ceia e também estará visitando alguma das nossas congregações, nem todas por conta do tempo, agenda, mas algumas congregações ele vai estar visitando, juntamente com o pastor Luiz Carlos, e também, certamente, o pastor Selmo vai dar um suporte também para poder traduzir a mensagem. Então, já fica de antemão convidado todos os irmãos para estar aqui na Santa Ceia, para a gente poder não só cear junto, que é um momento ímpar em nossas vidas, mas também para estar conhecendo o pastor Leonardo, pastor que está à frente do trabalho ali de Honduras, e certamente ele tem muitos relatos, muitos testemunhos acerca do que Deus tem feito ali naquele país. Na segunda quinzena, no mês de outubro, o pastor Selmo vai estar viajando para o Xingu, e já é conhecido de todos os irmãos aqui da igreja, os gastos são muito grandes. Uma viagem dele para o Xingu gira em torno aí de R$10.000. Então, peço aos irmãos que, se de repente não trouxe a sua oferta missionária, por qualquer motivo que seja, na saída, passe ali na mesa dos diáconos, pegue um envelope branco. É um envelope onde as ofertas que ali são colocadas são destinadas à obra missionária. E você pode trazer no próximo final de semana, durante a semana, não tem problema.
E se os irmãos também puderem nos ajudar com mantimentos, né, que também já são conhecidos dos irmãos, macarrão, arroz, feijão, pó de café, extrato de tomate, óleo, para que o pastor Selmo possa levar ali para o Xingu, também vai ser de grande valia, e eu tenho certeza que o Senhor Deus irá te abençoar. Na realidade, vai continuar te abençoando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nossa, 4 amém, já me anima um pouco, mas pode ser melhor. Os irmãos entenderam? Querem que eu repita? Ou os irmãos entenderam? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, é o Dia Nacional de Missões. Ontem, quando eu estava estudando a revista da Escola Bíblica Dominical para esta manhã, eu não sabia, mas aí eu vi que está ali em cima do título da lição, que hoje é o Dia Nacional de Missões. E eu fiquei pensando, fiquei meditando algumas coisas acerca deste Dia Nacional de Missões. O pastor Benedito fez menção hoje de manhã na Escola Dominical. E eu queria pensar com os irmãos uma palavra essa que eu quase desci ali para dar uma cutucada na irmã Juliana, que ela estava falando quase tudo aquilo que eu pensei em falar. Falei, minha irmã, pelo amor de Deus, Jaqueline, isso, tudo com J, irmão, depois que passa dos 30, é uma dificuldade para guardar nome, lembrar das coisas. Vocês vão chegar lá, vão entender o que eu estou dizendo. Mas abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, texto bastante conhecido. Enquanto você procura o texto, eu quero lhe fazer uma pergunta, irmãos. Você se lembra do dia do seu chamado? Você se lembra o dia em que o Senhor te chamou para uma grande obra? Porque todos aqui foram chamados para uma grande obra, irmãos. Deus, ele tem um propósito na vida de todos aqueles que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é de salvação. Mas o Senhor te chamou para um propósito. Você lembra deste dia? O dia que talvez alguém que não tenha um título de missionário, mas cheio do Espírito Santo de Deus, falou do amor de Cristo, e você entendeu esse amor, você sentiu esse amor, levantou as suas mãos e confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você se lembra deste dia? Você lembra de um dia que de repente você, cheio do Espírito Santo de Deus, conversando com uma determinada pessoa, e o Senhor te usou para falar dele, para esta pessoa, essa pessoa entendeu a mensagem, sentiu o amor de Deus e se entregou para Jesus, e você glorificou a Deus dizendo, aleluias, o Senhor me usou para ganhar essa alma para o seu reino. Você se lembra disso? Já aconteceu na sua vida? Foi justamente esse tipo de pensamento que ficou mexendo comigo entre ontem e hoje, neste Dia Nacional de Missão. E o Senhor me trouxe a esse texto de Isaías, no capítulo de número 6, que registra exatamente o dia do chamado de Isaías. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo número 5, era um profeta conhecido como profeta do Ai. Um profeta que tinha uma mensagem dura, de exortação, uma mensagem que as pessoas não gostavam de ouvir, de repreensão, onde chamava a atenção de um povo que estava fazendo tudo aquilo que desagradava aos olhos do Senhor. Mas no ano em que Uzias morreu, Uzias tinha um grau de parentesco com Isaías, uns dizem que era tio, outros dizem que era primo, mas ele tinha um grau de parentesco, que era um rei muito conceituado, certamente próximo de Isaías, e no ano, não dizem em que mês, em que dia, quantos dias depois da morte de Isaías, mas no ano em que Uzias morreu, a palavra do Senhor vai nos dizer que Isaías, ele entrou no templo do Senhor.
Isaías capítulo 6, versículo 1 nos diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo, ou seja, ele entrou, ele estava dentro do templo quando ele teve essa visão. Eu fiquei pensando o que levou ele até o templo, para ele citar que foi no ano da morte do seu grau de parentesco, muito próximo a ele, muito querido por ele. Eu acredito que ele não estava bem psicologicamente. Talvez ele não estivesse bem diante de algumas coisas que estivesse acontecendo com ele. E ele vai até o templo do Senhor. Porque geralmente é assim, irmãos. As coisas quando estão muito bem, quando estão tudo tranquilo em nossas vidas, a tendência é relaxar um pouco. E aí, por que não ir ao shopping center? Por que não fazer uma viagem? E esse final de semana deixar de ir para a igreja, não tem problema. Na semana eu vou, final de semana que vem eu vou, está tranquilo. E aí usamos aquela frase de efeito que diz assim: Deus sabe de todas as coisas. Mas quando as coisas estão apertadas, quando não está indo tudo bem, quando os nossos planos, nossos projetos não estão andando de acordo com aquilo que a gente espera, talvez diante de uma enfermidade, de um desemprego, de uma necessidade, a gente lembra da casa do Senhor. E a gente vem para a casa do Senhor. E graças a Deus por isso. Aleluias. Porque é aqui, irmãos, na casa do Senhor que Ele ordena a bênção. É aqui que Ele ordena a vitória. É aqui que Ele ordena a vida. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que Ele se revela, assim como Ele se revelou ao profeta Isaías. Ele continua dizendo no versículo número 2 que serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha que visão maravilhosa que Isaías está tendo dentro da casa do Senhor. Ele vai dizer que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. O templo se encheu da presença do Senhor. Imagine, irmãos, todos nós aqui em um só pensamento, em um só propósito de adoração, de sentir a presença do Senhor, e essas paredes começarem a tremer. E de repente o ambiente se encher de uma fumaça, entendemos que é a presença do Senhor. Ele está aqui, irmãos. Quantos aqui já sentiram a presença do Senhor? Aleluias. Isaías vai dizer no versículo 5, então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante desta cena, Isaías, ele entende a sua miséria. Diante desta cena maravilhosa, Isaías, que poderia pular, glorificar, adorar a Deus, pela experiência que ele está tendo, não, irmãos. Ele reconhece a sua pequenez, a sua insignificância. Porque na medida que a gente vai chegando mais perto do Senhor, irmãos, é essa sensação que nós temos, de quão pequeno nós somos, de quão dependente nós somos, aleluia, de como nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Aleluias. Essa é a sensação de Isaías. E ele vai dizer então que os serafins voou para perto dele, trouxe na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e essa brasa toca nos lábios, na boca de Isaías,
E ele vai dizer que essa brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. Aleluias. Oh, irmãos, como eu disse a vocês, eu fiquei meditando nesta passagem, e eu comecei a trazer à memória o dia quando de fato, irmãos, quando de fato eu aceitei a Jesus. Porque eu já devo ter aceitado a Jesus, eu acho que umas 30 vezes, irmãos. Mas aceitava Jesus e voltava a fazer o que não devia, aceitava ali no calor da emoção, mas eu lembro, irmãos, de um dia, que dia, meu Deus, aleluias, eu falei, eu preciso mudar de vida. Meu filho tinha 6 meses de idade, de vida, minha esposa, meu Deus, uma mulher guerreira, aguentando toda uma situação de um camarada sem chance de tudo. E eu lembro que eu passei a noite inteira me drogando, e eu cheguei em casa, e eu tinha ainda um pouco de droga no bolso, eu fui para trás da casa que morávamos ali no Parque Eldorado, enrolando ali um cigarro de maconha misturado com crack. Eu chorava, irmãos, eu chorava, porque eu dizia, eu não quero mais esta vida, mas eu não conseguia. Aleluias. Mas a minha vontade de usar aquela droga era maior do que o meu desejo, mas eu sabia que se Jesus voltasse naquele momento, eu iria perder a minha salvação. Eu já conhecia a palavra do Senhor, já tinha passado por 2 internações. E chorando, adentrei em casa depois de fazer o que eu tinha que fazer. E minha esposa, meu Deus do céu, sempre ali, naquela postura firme. Está tudo bem, querido? Você está precisando de alguma coisa? Quer tomar um banho? Quer tomar um café? Aquilo acabava comigo, irmãos. Porque eu pensava que ela ia me pegar pelo pescoço, me chamar de tudo quanto era nome, e me colocar para fora, porque era o que eu merecia. Mas ela dizia, está tudo bem, você precisa de alguma coisa? Quer que eu prepare alguma coisa para você? Aquilo acabava comigo, eu dizia, eu não mereço. Olhava para o carrinho, meu filho com aquele olhinho, me olhando com um sorrisinho de canto de boca, meio que entendendo o que estava acontecendo, mas com uma carinha dizendo assim, independente disso, pai, eu te amo. E eu lembro que eu liguei para o pastor Bento. Falei, pastor Bento, eu preciso de ajuda. E ele prontamente foi me ajudar, foi em casa. Enfim, irmãos, eu fiquei lembrando deste dia, pastor Bento. O dia que o senhor ficou o dia inteiro em casa me esperando, porque eu falei para o senhor, marcamos do senhor ir lá me buscar para me levar para o desafio, e eu fui receber uma parcela, a última parcela do meu seguro-desemprego, pastor Esdras. E quando ele chegou em casa lá, minha esposa falou assim, ele saiu para receber a parcela do seguro-desemprego. Ele está ali na vila cortando o cabelo. E o pastor Bento foi lá. E eu falei, não, pastor, está tudo bem. Pode me esperar em casa, eu estou chegando. Eu só vou cortar o cabelo que eu estou chegando. Eu cheguei no dia seguinte, irmãos. Mas eu lembrei deste dia. E eu saí pelaquela rua no Parque Eldorado pedindo carona para me levar até o desafio. E fui para o desafio. E fiquei 24 dias buscando ao Senhor, buscando pela minha libertação, buscando a presença do Senhor, de forma que hoje eu estou liberto para a glória do nome do meu Deus. Aleluias. E eu fiquei imaginando Isaías, que era um profeta autoritário, que profetizava de forma dura para um povo, mas quando ele, aleluia, teve a experiência dele diante da presença do Senhor, ele sentiu a sua insignificância. E ele vai dizer que depois disso, depois dessa experiência, depois dele sentir que os seus pecados foram perdoados, irmãos, não tem coisa melhor, irmão, de você sentir o perdão pelos seus pecados. Aleluias. Isaías vai dizer que depois disso ele ouviu a voz do Senhor.
Como é bom ouvir a voz do Senhor, irmãos. Essa semana cheguei da faculdade em casa, meu filho chegou em seguida, sentamos para jantar. Eu falei, eu vou contar depois da janta porque eu me conheço, eu sei que eu vou me emocionar. Se eu contar agora, eu não vou jantar. Eu preciso jantar, irmã Ana. Aleluia. Já é 11 horas da noite. E depois da janta, eu falei para minha esposa e para o meu filho, hoje na última aula, Deus falou comigo. Eu pude ouvir a voz do Senhor. Aleluias. Diante de uma situação que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pedindo ao Senhor uma resposta, mas o Senhor usou o professor para falar comigo de uma forma muito clara, irmãos, que eu pudesse entender que era a sua voz entrando no meu entendimento e me dando aquilo que eu estava pedindo a Ele, irmão. Como é bom ouvir a voz do Senhor. E quantas das vezes entramos e saímos de dentro da igreja, diante de um culto como esse, sequer ouvimos a voz do Senhor, irmãos. Eu não me conformo com isso. Eu preciso vir para a igreja e sentir a presença de Deus e ouvir a voz dEle falar comigo, ainda que seja para puxar a minha orelha. Aleluias. Isaías vai dizer que depois da experiência que ele teve, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aleluias. Foi o chamado de Isaías. Ele estava sensível à voz do Espírito Santo. Ele entendeu, aleluia, que aquela pergunta estava sendo direcionada a ele, de forma que ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você é capaz, irmão? Será que você é capaz, irmã, de responder ao Senhor, diante de um chamado de Deus para a sua vida? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou vamos negociar esse chamado de Deus? Senhor, eu tenho alguns objetivos ainda, Senhor. Eu preciso ainda comprar minha casa, eu preciso ainda formar o meu filho, eu preciso casar a minha filha. Eu já dei entrada na aposentadoria, Senhor, prometo que se o Senhor adiantar os papéis lá, eu vou me dedicar à obra do Senhor. A gente começa a negociar com Deus, irmãos. Porque quem quer passar pelas experiências que foram relatadas aqui nesta noite, irmãos? É gostoso de ouvir, até parece que dá vontade de ir para o campo missionário, irmãos. Mas passar pelas experiências que os nossos irmãos passaram e relataram aqui, irmãos. Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer padecer no campo missionário, irmãos. Muitas das vezes a gente não quer falar com o nosso vizinho do amor de Cristo, porque o nosso vizinho é bravo, ele bebe, ele fica bêbado, fica invocado, e se eu for falar do amor de Cristo, ele vai querer me bater. Então eu vou fazer melhor, eu vou orar por ele. Não, irmãos. O Senhor está nos chamando, irmãos, para uma grande obra. Jesus, ele disse assim: vocês vão ter aflições, não vai ser fácil, vocês vão ser levados diante a tribunais, vocês vão ser apedrejados, vocês não vão ter sucesso, não, vai haver perseguição. Aleluias. Isaías, irmãos, depois deste dia, ele foi o profeta que mais falou acerca da vinda de Cristo. 700 anos antes da vinda de Cristo, ele foi o que mais profetizou acerca de Jesus. E sabe qual foi o fim dele? Ele foi cerrado ao meio, irmãos. Será que se o Senhor falasse para mim hoje, nesta noite: meu filho, eu vou te usar, você vai ganhar inúmeras almas para o meu reino, vou fazer de você o maior pregador do evangelho, mas no final, você vai ser cerrado ao meio. E aí? Eu acho que eu falaria: Senhor, faz essa proposta para o pastor presidente, ele
pastor presidente tem mais experiência do que eu. Aleluias. Aleluias. Isaías prega a palavra ao povo de Israel, a outras nações. Mas no capítulo de número 55, irmãos, ele faz um convite. Não é fácil, irmãos, ser crente. Hoje parece que é moda ser cristão, ser evangélico, mas ser crente de verdade não é fácil não, irmãos. Muitos não gostam da nossa religião. O pastor colocou algo no grupo, eu achei interessante. Nós somos o povo mais perseguido. E por quê? Porque precisamos renunciar a cada dia, irmãos. E renunciar não é fácil. A gente quer negociar, nós somos bons para negociar. Parece que aquela passagem, se não me falha a memória, em Mateus, onde Jesus diz, negociai até que eu venha, a gente tomou posse daquilo aí, a gente quer negociar com o Senhor. Mas ser crente de verdade, irmãos, é padecer. Isaías, como eu disse, ele foi cerrado ao meio depois de ter profetizado acerca da vinda de Cristo, o que mais profetizou. Sua morte foi dura, foi dolorosa, foi doída, mas quando ele abriu os olhos, aleluias, ele estava diante daquele que tinha dito, quem há de ir por nós? Pode ser que o nosso final seja triste, sim, irmãos. Pode ser que a gente acabe sozinho, como muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos. Mas em todo o tempo o Senhor está ao seu lado, Ele não te abandona. Foi Ele quem te chamou, Ele se responsabiliza pela sua vida, pelas suas coisas. Vale a pena, irmãos. Vale a pena ser crente de verdade. No capítulo número 55, ele vai fazer um convite. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E você que não tem dinheiro, venha, compre e comam. Sim, venham e compre sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jesus está fazendo um convite, na realidade Isaías, direcionado por Deus, está fazendo um convite às nações. Porque o propósito de Deus, quando chama, aleluia, a sua criatura que passa a ser o seu filho, é justamente isso, é para fazer a diferença. Não é só para ter um título de crente, uma carteirinha da Assembleia de Deus, missão não, irmãos. É para que outras pessoas que não conhecem a Cristo possam ver em sua vida a diferença e despertar neles o desejo de conhecer esse Cristo que nós servimos. Que muitas das vezes olha para a nossa vida, nos conhece um pouquinho e vai dizer como pode, está todo enrolado, nada dá certo na vida dele. Mas ele está feliz, ele está adorando a Deus, ele não deixa de ir para a igreja, eles não entendem, aleluia, a forma como Deus trabalha em nossas vidas, irmãos. E é justamente isso, quando Deus tira aquele povo da escravidão do Egito, leva para o deserto, depois de 3 meses, o Senhor tem uma reunião com eles. Êxodo capítulo de número 19, você vai entender isso. Vamos ler, irmãos. Eu tenho alguns minutinhos. Êxodo capítulo número 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Versículo 4, Deus está falando assim, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei sobre vocês, e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Ou seja, Deus está dizendo para aquele povo, vocês viram os milagres que eu fiz? O mar se abriu, vocês passaram. Vocês quiseram pão e uma maná do céu. Não lhe faltou carne, não lhe faltou água. Vocês viram o quanto eu cuido de cada um de vocês. Quantos aqui, irmãos, podem subir nessa tribuna e testemunhar de milagres de Deus? Quantos aqui tem milagres de Deus para testemunhar? Deixa eu ver. Aí, já vai preparando para o final do ano, irmãos.
É justamente isso que Deus está dizendo. No versículo 5 ele vai dizer, agora pois se ouvirem, olha aí, atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, ou seja, irmãos, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E quando entender que é o Senhor falando ao nosso coração, guardar a sua palavra na tábua do nosso coração. Ele vai dizer, agora pois se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você ouviu a voz de Deus, você guardou a palavra do Senhor no seu coração. Agora você é propriedade peculiar, irmãos. Você é propriedade peculiar do Senhor. Vocês são propriedade peculiar do Senhor. Vocês têm dono, irmãos. Nós temos dono. Não podemos viver de qualquer jeito, não, irmãos. Nós temos dono. Aleluias. Ele continua dizendo aqui, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Deus está falando para aquele povo, eu tirei vocês da escravidão, vou levá-los a uma terra que eu prometi aos seus pais, que mana leite e mel, e as outras nações que ali estão, vão ver através de vocês que há um Deus no céu. É justamente isso que o Senhor está dizendo para mim e para vocês. Eu tirei vocês da onde vocês viviam, de um charco de lodo, de uma vida vil, sem sentido, aleluia, para que outras pessoas possam ver em nossas vidas que há um Deus no céu. E temos que fazer essa diferença, irmãos, não podemos viver de qualquer jeito. O Senhor está nos cobrando esta responsabilidade, o preço foi alto, irmãos. O preço para que estivéssemos aqui foi alto. Não foi ouro, não foi prata, foi sangue inocente. E aí a gente quer negociar com o Senhor? Ah, não quero, não vou. Eu faço o que eu bem entendo. É assim, irmãos. Isaías entendeu o chamado de Deus. Se colocou à disposição do Senhor. O Senhor usou ele de uma forma tremenda na sua época. Profetizou acerca do Messias, da vinda do Messias. O seu final foi triste, mas quando ele abriu os olhos, ele estava diante do Pai, irmãos. E essa é a nossa bendita esperança. Passe o que passar, aconteça o que acontecer aqui, há de chegar um dia, e oxalá que fosse hoje, irmãos, que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, e quando nós abrir os nossos olhos, nós vamos estar diante do Pai, do Todo-Poderoso, e assim como os anjos dizem, nesse exato momento nós também vamos dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está toda cheia da sua glória. Você tem ainda essa esperança da eternidade? Louvado seja Deus. Ele faz o convite, irmãos, e nesse convite algo me chama a atenção. E é justamente o versículo de número 6. Porque ele vai dizer assim, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Olha aí, Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Porque há de chegar o dia, irmãos. Eu volto a repetir. Oxalá que esse dia fosse hoje. Que vão buscá-lo, mas não vão encontrá-lo. Vão querer a presença do Senhor, mas não vão achá-lo. Se ele está dizendo isso, irmãos, eu vejo aqui a promessa da vinda de Jesus. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, ou enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto, porque há de chegar o dia, irmãos, aleluias, que vão invocar o nome do Senhor, mas ele não vai estar perto. A igreja vai estar aqui. Pode ser que haja um exemplar da Bíblia Sagrada neste púlpito.
certamente haverá um pastor que não seja nenhum de nós, que vão estar aqui pregando a palavra de Deus, dizendo busca o Senhor, mas não vão encontrá-lo, porque Ele já veio buscar a sua igreja. Invoque o Senhor, mas não vão achá-lo, porque Ele já veio buscar a sua igreja, irmãos. Esse dia está mais perto do que imaginamos, irmãos. Isaías entende tudo isso. Ele alerta a nação que ele profetizou. Essa palavra chega a nós outros nesta noite, irmãos, para que a gente coloque a mão na consciência e entenda que o Senhor está vindo buscar a sua igreja, irmãos. O dia do arrebatamento está mais próximo do que possamos imaginar. Não há tempo de cochear em dois pensamentos. Não há tempo de barganhar com Deus, de negociar com Deus, aposentadoria, conquista de qualquer tipo de bens materiais. É verdade, nós temos que trabalhar, temos que ter sonho de ter, e tudo bem por isso, mas não tem que ser a nossa prioridade, irmão. A nossa prioridade ainda tem que ser a eternidade, irmãos. Quantos almejam a eternidade aqui? Deixa eu ver. Da última vez que eu falei nessa tribuna aqui, eu disse uma frase que me impactou. Se não me falha a memória, foi de um livro de C.S. Lewis que eu li, que ele dizia assim, que nós somos peregrinos, muito mais encantados com o caminho do que com o destino. E eu me prendo a esta fala, a esta frase, para policiar a minha vida e fazer uma reflexão, aonde está verdadeiramente o meu coração? Naquilo que ainda eu posso ter, aleluias, ou naquilo que já está preparado para mim. Jesus, ele disse, quieta, fique tranquilo. Eu fico imaginando aquela última reunião com os seus discípulos, depois de ter ceado, lavado os pés dos seus discípulos, ele vai dizer, calma, fique tranquilo, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. Ele liberou uma promessa para as nossas vidas, irmãos, e há um lugar preparado para mim e para você. Talvez você que, diante das adversidades desta vida, dos contratempos, e acontece, irmãos, porque nós temos um inimigo que não brinca, que não podemos subestimá-lo, e ele está 24 horas tentando contra as nossas vidas, querendo nos convencer de que tudo isso daqui é perda de tempo, querendo nos dizer que nós devemos curtir a vida, e pelo fato de sermos filhos de Deus, temos que ter do bom e do melhor. Ele tenta tirar o nosso foco, irmãos. E, infelizmente, tem alguém que acaba dando ouvido e vacila, e retrocede, e volta às práticas antigas. Eu não sei se é o caso de alguém aqui nesta noite. Como eu disse aos irmãos, eu já aceitei Jesus, eu acho que mais de 30 vezes, irmãos. Porque acontecia comigo uma visão errônea do que é servir a Deus. Achava que eu aceitava Jesus hoje e amanhã meus problemas estavam todos resolvidos. Pelo contrário. Mas eu entendi que a minha alegria, a minha felicidade, ela não está aqui, irmãos. Ela está na eternidade. E se você passou por este momento, aleluias, e se afastou, curva a sua cabeça em nome de Jesus, irmãos, por favor. Faça isso, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez se eu fosse um pregador de renome, ou um dia de festividade, vocês iam fazer isso tranquilo. Mas é direcionado pelo Espírito Santo de Deus que eu, gentilmente, te faço esse pedido. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu não conheço vocês, a vida de cada um de vocês, não conheço, irmãos. Mas eu sei que isso pode acontecer. E de repente, aconteceu na sua vida. Você se afastou, você se enfraqueceu.
você retrocedeu. Mas louvado seja Deus que você está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus de alguma forma te fez entender que o melhor lugar para você estar aqui nesta noite seria na casa do Senhor, assim como Isaías, por algum motivo, ele foi na casa do Senhor e saiu dali com uma experiência ímpar. Talvez se você tomar essa decisão, essa posição nesta noite, essa experiência ímpar também pode acontecer na sua vida, basta você acreditar. Há alguém aqui nesta noite que porventura se afastou, se distanciou dos caminhos do Senhor, entendeu a mensagem nesta noite e quer fazer uma aliança com o Senhor, quer renovar a sua aliança com Cristo. Se tem alguém aqui nesta noite, nessas condições, faça um sinalzinho com a sua mão, nós queremos orar por você. Eu tinha tanta vergonha que eu dizia, meu Deus, de novo eu vou lá na frente. Mas eu vim, irmãos, muitas das vezes quebrantado. Aleluias. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Faça um sinalzinho com a sua mão. Nós queremos te conhecer. Se não tem, que o Espírito Santo de Deus lhe dê uma nova oportunidade, irmãos. De repente você está nos assistindo, está nessa situação, retrocedeu, se distanciou, não tem forças para vir para o templo, para a igreja. Prefere assistir da sua televisão, talvez envergonhado, envergonhada, mas ei, coloque a mão no seu coração. Nós também queremos orar por você nesta noite. Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus nós estamos na sua presença, Senhor. Tu conheces, ó Deus, cada vida que aqui está. O Senhor conhece cada vida que está nos assistindo pelas redes sociais, as suas condições, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visita-os nesta noite de uma forma poderosa, Senhor. Assim como o Senhor visitou Isaías, assim como o Senhor tem me visitado, Senhor, visita estas vidas, ó Pai, e renova, Senhor, as forças dos seus filhos, ó Pai. Sabemos que estamos vivendo dias difíceis, ó Pai, porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja, ó Pai. Não permita que nenhum dos seus filhos se perca, Pai. Visita-os e dê a eles, ó Pai, a alegria da salvação, Senhor. Se houver alguma enfermidade, seja ela física ou espiritual, Senhor, Tu tens poder para curar. Cura, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão nas esquinas, nesta hora, se drogando, se prostituindo, roubando, matando. Visita, Senhor, os homossexuais, visita as lésbicas, Senhor. São criaturas Tuas, o Senhor os ama, visita-os nesta hora. Visita os meus familiares, ó Pai, que ainda não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Visita os familiares dos meus irmãos, que ainda não têm os seus nomes escritos no livro da vida, Pai. E nos ajuda em tudo, Senhor, porque em tudo, ó Deus, nós somos dependentes de Ti. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.